No ano de 1985, o Congresso Equatoriano determinou que o dia 1º de dezembro de cada ano fosse um dia de lembrar Rumiñahui como herói e defensor do Reino de Quito. Rumiñahui é um apelido que em quechua significa olho de pedra. Certamente, além das referências históricas que exaltam sua atitude firme contra os espanhóis na Batalha de Monte Chimboraço, foi sempre um dos melhores guerreiros, se não o melhor, do exército de Atahualpa. Nascido em Pilharo, na atual província de Tungurahua, no Equador, com o nome de Pilhauazo, morreu no dia 25 de junho de 1535 após haver liderado a resistência contra os espanhóis no norte do Império Inca, atual Equador, em 1533. Assumiu a resistência com mão de ferro, depois do assassinato de Atahualpa pelos espanhóis em Cajamarca. Os historiadores tendem a crer que tenha sido meio-irmão de Atahualpa, filho de alguma nobre de Quito com o Inca Huayna Capac. Quando Francisco Pizarro prendeu Atahualpa, exigindo resgate, Rumiñahui, prontamente, marchou para Cajamarca, levando uma grande quantidade de ouro, mas, como se sabe, os espanhóis quebraram a palavra e Atahualpa foi morto antes que ele chegasse lá, o que fez com que voltasse a Quito, escondendo o tesouro, como já foi dito anteriormente, na região de Lhanganates. Tomando conhecimento da resistência de Rumiñahui, Francisco Pizarro enviou seu lugar-tenente, Sebastián de Benalcázar, para tomar Quito e trazer todo o ouro que pudesse ser conseguido. As forças de Rumiñahui e Benalcázar se encontraram na Batalha de Monte Chimborazo, onde Rumiñahui foi derrotado. No entanto, antes que as forças espanholas invadissem Quito, Rumiñahui ordenou que fosse queimada até o chão, e que, as nhustas, virgens do templo, fossem mortas para preservar sua honra. Rumiñahui foi finalmente capturado, torturado e morto pelos espanhóis, sem nunca revelar a localização do tesouro. Como general dos exércitos de Cusco, Rumiñahui é lembrado por ter participado em várias campanhas nas quais ele pode secundar o próprio Atahualpa acompanhando-o constantemente. Com a morte de Huayna Capac, a aproximação entre os dois foi naturalmente ainda maior, seja pela experiência vivida, seja pela precipitação dos acontecimentos futuros. Rumiñahui teve intensa participação na guerra civil movida por Atahualpa ao seu irmão, o legítimo Inca de Cusco Huáscar Inca, sempre mantendo estreito contato com seu líder. No início das hostilidades esteve presente nos confrontos mais importantes, ao lado de Quisquis e Chalcochima, mas quando a área de operações foi transferida para a capital Inca, ele foi designado para proteger a retaguarda. Desse modo encontrava-se em Cajamarca no terrível momento da captura de Atahualpa. Ao que parece, o experiente general quis atacar os espanhóis no momento de sua chegada, Atahualpa, no entanto, preferiu não fazê-lo. Rumiñahui permaneceu então acampado fora da cidade com um exército armado de 5.000 soldados. Historiadores e leigos deparam-se com uma única questão que jamais será respondida. Por que então Rumiñahui não moveu o seu exército e destruiu os espanhóis, naquele momento? Essa é a grande pergunta de $1 milhão. Minha pergunta de 500 anos. Podemos inferir que a férrea disciplina militar incaica não permitiria que ele tomasse uma tal decisão sozinho, o que o fez esperar pela decisão de Atahualpa, mesmo em poder dos espanhóis. Em segundo lugar, por causa da rapidez da ação e da confusão causada, uma interferência sua poderia atentar contra a integridade física do Inca, que naquele momento se encontraria preso bem no meio dos inimigos e da matança. Quando a derrota Inca foi claramente exposta, Rumiñahui ordenou a retirada do exército para Quito, sem sofrer nenhuma perda. Durante o cativeiro de Atahualpa, limitou-se a controlar a presença espanhola, enquanto a coleta do tesouro para o resgate era supervisionada pessoalmente por Quisquis, irmão do Inca. Com a morte de Atahualpa, Rumiñahui percebeu que os espanhóis chegariam até os territórios e preparou-se para agir. Encontrou a oposição de Quisquis, que preferia usar de diplomacia com os estrangeiros que já haviam dado provas de invencibilidade. Revoltado com a fraqueza do herdeiro legítimo de Atahualpa, decidiu agir. Com o pretexto de um banquete em homenagem póstuma ao Inca, reuniu todos os parentes de Atahualpa e seus fiéis e no meio da reunião prendeu todo mundo. Antes de nomear-se senhor de Quito, matou a Quisquis, considerando-o um traidor da terra de seus antepassados. Os cronistas espanhóis fazem um relato macabro dessa morte, o que prefiro não compactuar, pois também haviam dito que ele matara todos os filhos de Atahualpa nessa ocasião, o que não procede visto que depois apareceram vivos. Inicialmente as forças espanholas só podiam contar com as tropas de Benalcázar, que por conta própria aventurara-se na conquista do território do norte, cego pela possibilidade de encontrar ouro, pois era dito que ali haveria em grande quantidade. O lugar-tenente de Pizarro, acompanhado de Almagro, veio, logo, juntar-se a ele com apenas alguns homens no sentido de fazê-lo voltar à razão.
Paulatinamente esse contingente foi reforçado com a chegada de Dom Pedro de Alvarado, conquistador do México, que havia alcançado os Andes a partir de Puerto Viejo, deixando atrás de si um número impressionante de vítimas. Mesmo Rumiñahui não estava sozinho. O exército de Zopis-Opalhua e o de Quisquis, vindo da região de Cusco, vieram juntar-se a ele. Os três exércitos operavam separadamente, o que teria facilitado aos espanhóis combatê-los um a um com vantagens estratégicas. No entanto, o que teria definido o conflito foi a presença dos Canhari, que se aliaram aos invasores. Antigos inimigos do povo de Quito, acreditaram poder aproveitar-se da ocasião para derrotar seus entre aspas opressores e obter liberdade. Abasteciam os espanhóis com os suprimentos necessários, encarregavam-se do transporte de bagagens e na hora da batalha eram os primeiros a entrar em combate, deixando que os espanhóis interviessem no meio da luta para resolver a situação. As primeiras batalhas, no entanto, foram acirradas. Teucarras, Ambato, Pancalho e Latacunga foram favoráveis aos exércitos de Quito, que não perdiam terreno. Quisquis sozinho matou 14 inimigos em uma única luta, obrigando o exército espanhol a recuar. No entanto, um estranho fato fez com que fosse morto por seus próprios homens, que queriam um estado de guerrilha. Rumiñahui organizou táticas para lidar com os cavalos, buracos no chão cobertos por galhos e folhas para impedir o avanço deles, mas os canharis seguiam na frente desmantelando as armadilhas. Quando os espanhóis finalmente entraram em Quito, encontraram-na incendiada e abandonada. Perseguidos pela cavalaria, os guerreiros de Quito fizeram verdadeiros malabarismos, no entanto estavam acostumados a batalhas rápidas, enquanto os estrangeiros a longas campanhas. As deserções cresceram dia após dia e Rumiñahui foi forçado a deixar a área perseguido pelos inimigos. Restava-lhe um punhado de homens. O líder invencível tentou ainda uma vez a fuga, mas foi feito prisioneiro depois de uma terrível luta. Pouco depois Zopis-Opalhua também caiu prisioneiro, aparentemente abandonado pelos seus e forçado a entregar-se. Rumiñahui e os outros foram submetidos à tortura, mas não revelaram nada. Vendo que seus esforços eram inúteis, os espanhóis decidiram pela sua morte e em 25 de junho de 1535, Rumiñahui, Zopis-Opalhua, Quingalumba, Razorazo e Sina foram executados de forma bárbara. Rumiñahui, no Equador, é considerado o defensor de Quito, herói nacional, e sobre ele muitas